Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades do sexto ano, referentes à videoaula 5, que o tema foi Povos da América Pré-Colombiana e Pré-Cabralina. Vamos lá ver então quem acertou. O exercício número 1, vocês tinham que completar o quadro, né, com as principais características dos três povos pré-colombianos da América que nós mais falamos ali na videoaula, no caso os maias, os astecas e os incas. Então vocês tinham que achar a localização geográfica, as principais cidades, as atividades econômicas, a religião e os conhecimentos e produção cultural desses três povos. Então vamos lá. A localização geográfica, olhando os textos da explicação, né, os maias viviam aonde? No sul do México, no Belize, na Guatemala e em El Salvador, perdão. Já os astecas, né, se desenvolveram seu império ali na região do México. E os Incas na região que hoje em dia é o Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. As principais cidades maias que apareceram ali na nossa videoaula foi Palenque, Tikal, Copan. Já a Azteca foi Tenochtitlan e a Inca, Cusco. A atividade econômica desses três povos, né, era a agricultura, que era a base de tudo nos três, mas eles já realizavam comércio de tecidos, artesanato, tecelagem também, né? Um, um povo mais do que o outro, às vezes, tinha características mais desenvolvidas em determinada atividade econômica. Já a religião, os três povos, maias, incas e astecas, eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Não eram os mesmos deuses, mas cada cultura tinha ali o seu panteão, o seu grupo de deuses. E nos três casos, os três povos praticavam sacrifícios humanos ou de animais, né, como oferenda para os seus deuses. Já os conhecimentos e a produção cultural dos maias, a gente pode falar da astronomia, né, que eles tinham um grande conhecimento matemático, que eles já faziam bastante esculturas em pedra, que eles possuíam escrita. Os astecas também possuíam escrita, dois calendários. Eles faziam as chinampas, que eram aquelas ilhas artificiais, né, canteiro artificial onde eles plantavam as coisas deles. Já os incas, eles não tinham escrita, mas eles tinham um código lá, os quipos, para fazer os registros de quantidade das coisas que eles produziam. Eles mumificavam os seus mortos, né? Lembra, em lugares mais frios, congelando eles, ou fazendo uma mumificação próxima à egípcia. Já sabiam usar a metalurgia para fabricar objetos de ouro, prata e cobre. Na atividade 2, né, como a imagem ali ilustra, vocês tinham que falar sobre a prática dos sacrifícios humanos e de animais para esses povos pré-colombianos. Então a gente viu que o sacrifício fazia parte de um ritual religioso desses povos. Eles acreditavam, né, que era necessário sacrificar, fazer uma oferenda de sangue de pessoas, de animais, para saciar ali a fome dos deuses deles, que assim os deuses deles iam cuidar deles, iam promover uma boa colheita, chuva, prosperidade, né? Então era comum eles sacrificarem alguns animais nobres, como o jaguar, né? Esse grande felino aí, ou então sacrificar inimigos de guerra, uma virgem, coisas do gênero. Na atividade 4, vocês tinham que falar sobre os índios, os indígenas do Brasil, né? Qual que é a relação, a diferença entre o homem e a mulher na sociedade indígena. Então nós vimos aqui que no Brasil tinha uma variedade enorme de tribos, de culturas por aqui, e que esses povos tinham vários costumes parecidos e alguns que os diferenciavam. Mas normalmente nessas aldeias, né, a divisão do trabalho, a divisão social era bem definida. Então as mulheres cuidavam das tarefas da casa, das crianças, das plantações, né? E os homens cuidavam da guerra, da caça, da pesca. E tanto os homens quanto as mulheres cuidavam da parte do artesanato, fazer objetos para enfeitá-los, cerâmica e por aí vai. Na atividade 4, ainda falando dos indígenas do Brasil, no caso o povo tupi, se tinham que comentar
qual que era a importância da guerra para eles e por que eles faziam o ritual da antropofagia. Então a guerra é muito importante para o povo tupi, porque era uma forma que eles tinham de vingar um parente que morreu, né, assim, vingar de um inimigo. E aí eles cometiam, melhor, eles faziam, depois da guerra, um ritual chamado de antropofagia. O que é isso? Canibalismo, comer carne humana. Mas quando a gente fala isso, comer carne humana, não é por fome, né? Era uma festa, era um ritual. Então eles pegavam lá o inimigo que foi feito prisioneiro, tinha todo um ritual onde ele seria então sacrificado ali e, né, devorado pela tribo toda que o capturou. Porque eles acreditavam que comer a carne do inimigo, eles iam incorporar a força, a coragem, o espírito guerreiro, valente do inimigo que eles venceram. Ok? E para finalizar a atividade 5, vocês tinham que explicar as diferenças culturais entre os indígenas da América do Norte e dos da América do Sul, né? E citar alguns exemplos. Então, se a gente for perceber, os indígenas da América do Sul, por exemplo, os do Brasil, eles são bem diferentes dos indígenas da América do Norte. Na cultura, né, eles têm deuses diferentes, rituais diferentes, penteados. Os indígenas norte-americanos, né, eles usam tranças. E os brasileiros, por exemplo, aqui da América do Sul, não. Normalmente o cabelo é solto, né? Algumas tribos cortam o cabelo, são careca, outros não, deixam o cabelo crescer. Os ornamentos, os enfeites, o cocar é diferente, as armas são diferentes em alguns aspectos. Então, por exemplo, as tribos norte-americanas, eles vivem em tendas, né? Eles usam roupas, os enfeites deles são com penas menos coloridas, eles usam pele para enfeitar o arco, a flecha, enquanto os índios da América do Sul, principalmente os nossos aqui brasileiros, né, eles vivem nus, eles usam cabelo solto, eles moram em ocas ou cabanas, né, não é em tenda. Eles, o que mais que os índios brasileiros fazem? Tomam banho todos os dias, têm deuses diferentes, né? Então, assim, dá para dar vários exemplos nesse aspecto. Bom, espero que vocês tenham gostado da correção e aguardo vocês para nossas próximas videoaulas de atividades ou, né, de correção mesmo. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau!